Vamos conversar sobre esse bate-papo televisivo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modesto espaço, e você pode me encontrar também no meu site, nas redes sociais. Se você quiser, você pode receber notícias minhas através de uma newsletter bem fofinha que eu mando bem de vez em quandinho para você não ficar cansado de receber um monte de coisa na sua caixa de mensagens. A ideia não é ser um spam, não é mesmo? Então você pode ter acesso a essas informações aqui embaixo, se você quiser. Aqui em cima, em algum lugar, se eu conseguir fazer a edição, vai aparecer o site janaviscardi.com.br, que sou eu mesma. E hoje nós estamos aqui para comentar uma conversa entre 3 pessoas que aconteceu num programa na semana passada, no Altas Horas. Essas pessoas são um autor chamado Kleber, talvez Toledo, acho que esse é o sobrenome dele, a Carolina Dickmann e o Serginho Groisman. A gente não faz só isso aqui no canal, eu não sou a grande comentarista de tretas da internet, eu acabo usando coisas que acontecem por aí para poder falar um pouco de linguagem de comunicação. Então você vai encontrar esse tipo de vídeo no meu canal. Eu comecei uma série semana passada que se chama Papo de Linguista, tem vídeo novo do Papo de Linguista semana que vem, tem também vídeo que a gente faz notícias incríveis, tem de tudo um pouco nesse canal. Em geral, tudo muito atrelado à linguagem, comunicação e uma pitada gostosa de feminismo. Vamos então a essa conversa para a gente entender por que estamos falando disso aqui? Carolina Dickmann, no meio desse bate-papo lá no programa, disse assim: no meu segundo casamento eu tava uma obesa, porque eu tava com 6 meses de gravidez, já tinha engordado, sei lá, 20 quilos, e aí, enfim, aquele vestido de noiva todo, né? Pessoa branca, gorda, de branco, piorou tudo. E aí eu vivo falando, Thiago, você precisa me dar a chance de ser uma noiva gata, por favor. Magra, colocar, né? Porque toda noiva não tenta emagrecer. E aí ela meio que fala com a plateia, né? Eu não podia tentar emagrecer porque eu tava grávida. Então eu ainda quero ter esse sonho de noiva, de emagrecer pra ficar gata. E aí o Serginho Groisman vai responder: você quer emagrecer pra ficar gata? E aí ela fala: não, assim, passar por essa tensão de caber no vestido. Ah, vocês entenderam, né, gente? Aí ele continua: ah, não, casa de novo. O Kleber tava me falando que a ideia dele é casar várias vezes. Aí o Kleber, que foi inserido nessa conversa, diz: também tentei emagrecer, meio rindo, e aí tem uns risinhos da plateia, tem uns risinhos da própria Carolina Dickmann, que retorna dizendo: você quer emagrecer? E rindo. E aí ele fala: imagina, pô. E aí o Serginho Groisman continua: você também? Você tá rindo, porque ela também tá rindo, né, do que ele falou. Agora não, mas pra caber no vestido de noiva, de repente eu vou querer. Coisa de mulher, ela sempre vai querer emagrecer, não é? Aí o Serginho Groisman: não, tá, você precisa emagrecer muito, é verdade. Um tom irônico, fazendo uma brincadeira. E aí ela ri e essa conversa acaba. E aí eu acho que tem bastante coisa pra gente falar dessas trocas de turno. Essa conversa começa com ela falando que teria sido o casamento, esse episódio do casamento dela. E aí algumas palavras são importantes aqui, né? Ela dizer, por exemplo, que ela estava obesa e na sequência ela explicar que ela estava obesa porque ela estava grávida de 6 meses. E aí no meio desse caminho tem um elemento aqui que eu acho importante, que é a ideia de que a mulher grávida, ela sai do padrão. Então ela deixa de ser magra para ser gorda, e isso não é bom, em especial para mulheres, mas não só para mulheres. Muitas pessoas disseram assim: ah, mas ela só tá dizendo de um sentimento que ela tem. De fato, mas esse sentimento, ele tem a ver com algo que é uma característica da nossa sociedade, que é execrar pessoas gordas e considerar que apenas pessoas magras são bonitas. Então, quando ela diz que ela quer emagrecer para ficar gata, nesse caso é o sonho de noiva, é ser magra para ficar gata, porque senão você não é gata. Ou seja, uma mulher que se casa gorda não é bonita, e uma mulher para se casar deveria emagrecer. Isso é algo muito recorrente, a gente vê em todos os lugares as pessoas falando sobre isso, é muito comum, inclusive as revistas de fofoca ou blogueiras mostrarem que estão no processo do emagrecimento para casar. Então,
Já se sabe que tem aí um elemento muito forte para o casamento, que é esse emagrecimento. E que vai sendo reforçado na maneira como ela vai descrevendo nesse turno de fala dela o que foi a experiência dela de se casar grávida. Essas questões estão diretamente atreladas à maneira como socialmente a mudança do corpo da mulher, do magro para qualquer outro padrão, é entendido como gordo, e gordo é entendido como algo negativo. E aí, quando essa conversa acontece e o Serginho Groisman puxa o Kleber, que era o outro convidado, o ator, para o bate-papo, o Kleber, meio rindo, já diz: também tentei emagrecer. E aí ele retoma dizendo: imagina, pô. Ele não se pergunta, ou pelo menos não traz para a interação, uma preocupação com emagrecer mais para o casamento. Algo que é reiterado para mulheres. E nesse caso, quando ele entra na conversa, fazendo essa gracinha, ele, é um indivíduo que não precisa emagrecer. Então é muito interessante pensar que mesmo mulheres dentro do padrão se veem tendo a necessidade de emagrecer, quando vão se casar, por exemplo, quando homens não têm necessariamente essa demanda. Ele, por exemplo, não demonstra ter essa demanda ou essa preocupação, né? Não demonstrou, ao menos, nesse diálogo. E aí a Carolina Dickman vai dizer uma outra coisa, que é assim: agora não, mas pra caber no vestido de noiva, de repente eu vou querer. Como se o vestido de noiva tivesse um único tamanho, como se justamente houvesse esse padrão para o tamanho do vestido de noiva. Quando, na verdade, você encomenda um vestido de noiva e esse vestido de noiva pode ter o tamanho que as suas finanças te permitirem. Afinal de contas, né? Tem esse elemento aí. E é claro que o enfrentamento de uma pessoa gorda para buscar um vestido de noiva é completamente diferente de uma pessoa magra que quer emagrecer, mas ainda para caber no vestido de noiva. E caber no vestido de noiva é justamente essa expressão de que você precisa se encaixar no vestido, né? Para caber no vestido de noiva. E aí, então, aqui eu acho que a minha fala, olhando para essa conversa, é justamente destacar o quanto para o homem isso tem um peso diferente, porque ela também é uma mulher dentro de padrões de beleza, e como isso reflete de maneira diferente para os dois, porque ele não tem que caber no vestido de noiva, e ele não pareceu nessa conversa preocupado com isso, em caber na roupa, e enquanto para a mulher isso é diferente, mesmo quando essa mulher é magra, porque ela tem que continuar buscando esse outro lugar do caber no vestido de noiva. E aí tem esse elemento que é de trazer a gravidez para esse lugar negativo do estar gorda, e aqui a minha fala final é de que não significa que uma mulher que engravida não deva sentir ou refletir ou falar sobre o enfrentamento que ela tem com as mudanças que o seu corpo sofre, inclusive hormonais, porque as mudanças elas são diversas, né? E não só no tamanho do seu corpo. Não significa que a mulher não possa refletir ou falar sobre isso, mas ao falar sobre isso, ela não precisa. É possível ter um cuidado para não atingir ou não ter preconceito a outros modelos ou a outros tipos de corpos. Então, você pode sim refletir e falar sobre o fato de haver uma transformação em você que causa desconforto, mas isso não significa que você precise dizer que é preciso emagrecer para estar gata, porque você está reforçando justamente esse preconceito contra pessoas gordas que, portanto, supostamente não podem ser bonitas, em especial no casamento, porque esse é o tópico dessa conversa. Eu acho que essa troca aqui, né, de turnos, vai mostrando isso pra gente, justamente quando o Serginho Groisman reforça a pergunta, e aí tem um outro elemento aqui que é do precisa emagrecer. Quando você ri dessa situação, então, entre turnos tem vários risos, né, para esse precisar emagrecer, como se ela não precisasse. Mas quando a gente fala isso, a gente tem por trás a ideia de que outras pessoas precisam e ela não. E é quando a gente fala isso para as pessoas: não, você não precisa emagrecer, mas tem outras pessoas que precisam. E isso é também normatizador, digamos assim, né? A gente tá querendo inserir essas pessoas no padrão, mesmo que a gente não esteja falando delas, a gente está falando de uma pessoa que está, assim, no padrão. É um pouco isso que eu queria trazer sobre essa interação, análise dessa conversa. Se você tiver outras observações, traga aqui. Semana que vem a gente volta, espero eu, com a programação normal de 3 vídeos na semana. Um deles vai ser o Papo de Linguista, eu ainda não sei qual vai ser o dia dele. Se você tiver outros temas sobre os quais você gostaria que eu falasse, não se esqueça de trazer aqui. Tudo que tem a ver com linguagem me interessa e eu gostaria de abordar para vocês. Um grande beijo, não se esqueça de visitar o meu site, se inscrever para a newsletter. Tchau, tchau.